A gente tem sempre a impressão de que quando a gente tem medo é porque a gente tá no caminho errado. Mas eu acho que na maioria das vezes não é assim. Eu acho que quando o medo aparece, na verdade, é justamente o contrário. É porque você tá fazendo alguma coisa que importa muito pra você. Às vezes a gente tem a ideia de que a gente tem que esperar o medo passar pra que a gente consiga agir, pra que a gente consiga fazer alguma coisa. Mas se a gente ficar esperando esse momento, ele vai nunca chegar, porque o medo nunca vai embora. Dentro da terapia de aceitação e compromisso, a gente não tenta curar o medo, vamos dizer assim. A gente tenta aprender a caminhar mesmo com o medo. Então imagina que o medo é uma coisa bem pesada que você precisa carregar. Ao invés de você deixar ele nas mãos, ao invés de você tentar empurrar, você pode pôr ele dentro de uma mochila e levar ele para passear junto com você. Ele vai continuar com você, você vai ter que sempre andar com ele. Mas ele já não vai mais te impedir de se movimentar, de fazer aquilo que você precisa. Desse jeito a gente não precisa eliminar o desconforto, a gente não precisa eliminar o medo. A gente passa a criar estratégias para caminhar mesmo com ele. Tem muitas áreas da nossa vida que às vezes são muito desafiadoras. Dentro da astrologia a gente tem pontos do nosso mapa, ou tem planetas que representam normalmente coisas que são muito desafiadoras para nós e que vão nos causar medo, muitas vezes paralisia, assim, de você ter tanto medo de que você não consegue agir. Então vale lembrar que o medo muitas vezes nos mostra pontos que são muito importantes para nós. Às vezes eu tenho medo da solidão porque eu valorizo muito os relacionamentos, a criar vínculos. Ou pode ser também que esse mesmo medo da solidão esteja baseado numa história de rejeição, de abandono. Tudo depende da história de cada um. Mas o ponto aqui é que o medo sempre vai nos mostrar pontos que são muito importantes, muito sensíveis dentro da nossa vida. E seja por um passado difícil, seja por um passado marcado por histórias que nos levaram a esse medo, ou porque aquilo importa muito, a gente quer tanto que dê certo que o medo acaba sendo a primeira emoção que vem, como uma forma de proteção. Então, eu deixo o convite para toda vez que o medo aparecer, para aquela coisa que você quer muito fazer, mas que você tem muito medo, para um pouco e olha para isso. Tenta ver do que esse medo está tentando te proteger, ou o que é tão importante assim para você, que às vezes arriscar pode te custar muito. Às vezes o medo é de que aquilo dê certo. O que vai acontecer da minha vida se essa coisa que eu quero muito der certo? O medo não é um inimigo, ele é um fator de proteção e ele também pode servir como uma bússola para aquilo que a gente realmente quer, para a gente conseguir identificar aquilo que é valoroso para nós.